Videoaula de revisão para AP2. Nós temos aqui que para essa prova o conteúdo está nos slides de 8 a 11. Vão ser destacados alguns assuntos aqui, mas todo o conteúdo está entre esses slides de 8 a 11. Bom, lembrando então, portas lógicas, quando você tiver essa situação aqui, significa que você está mudando o valor lógico dessa porta, né? Barrada. Então, se eu tenho 0, com esse símbolo eu vou ter 1. Se eu tenho 1 na entrada, barrado, eu vou ter 0. A porta inversora. Depois, a porta I. E aí, interessante é ver essa tabela verdade. Só vou ter a saída se eu tiver as duas condições na entrada. Então, a porta I. A porta I barrada, se inverte aqui o sentido da saída dessa porta lógica. Então, nesse caso, eu só não terei a saída quando eu tiver as duas entradas aqui. Nos outros casos, então, I barrado é o inverso da porta I. Porta OU. Então, olha lá a tabela verdade. OU. Então, se eu tiver ou um ou outro, ou as duas entradas A e B, eu terei 1 na saída dessa porta. Porta OU barrado, o inverso da porta OU. Então, nesse caso aqui, eu só terei a saída que se tiver 0 na porta A e 0 na porta B. E essa porta aqui é a OU exclusiva. Então, perceba que o sinal de mais, agora ele está circulado, e esse símbolo aqui aparece essa barra, que significa que é um OU exclusivo. Como é que funciona essa porta? Só terá a saída exclusivamente no caso que tiver uma entrada ou a outra entrada. Nesse caso em que existem as duas entradas, também a saída será 0. Essa porta foi usada no exemplo em sala de aula. Invertendo essa porta, nós temos agora a porta não ou exclusivo, e percebam aqui que se inverte a saída lógica dessa porta. Eu só vou ter 1 na saída caso eu tenha 0 e 0 na entrada ou 1 e 1 nas entradas. Conversão de base numérica, também é outro assunto que nós vimos, bastante interessante. Então, nesse mundo dos microcontroladores, muitas vezes a gente tem que trabalhar com essas conversões de base. Então, percebemos aqui que existe a nomenclatura para o decimal, que a gente conhece, e no caso aqui comparando com o binário, tá? Então aqui nós temos um exemplo para transformar 37 decimal em um número binário, como seria? Vão se fazendo sucessivas divisões por 2. Guardado o quociente e o resto. Esse quociente vem para cá agora, divido novamente por 2, resto 0. Quociente vem para frente, divido por 2 e assim sucessivamente. No final, vou observar os restos dessas divisões e pegar o resto dessa divisão aqui de baixo para cima. 1, 0, 0, 1, 0, 1. É o que está anotado aqui. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Aqui outra forma de ver, transformando agora 21 decimal para binário, vai se dividindo sucessivamente por 2. No final, se compõe aqui o resto para formar o número em binário. Então, 1, 0, 1, 0, 1 em binário equivale a 21 decimal. E o hexadecimal é outra base também utilizada, tá? Que foi mostrado também em sala.
Então aqui na base hexadecimal, a representação acontece em dígitos que podem assumir 16 valores diferentes, de 0 até F. Então aqui tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até aqui é igual ao decimal. Após isso tem as letras A, B, C, D, E, F. Então é 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Também se observa aqui um byte. O que é um byte? Um conjunto de 8 bits. Aqui é o nibble, conjunto de 4 bits. Valor expresso na base hexadecimal. Esse número aqui em bytes, esse número em binário equivale a 4E em hexadecimal. Vamos conferir? Então, chamando aqui a calculadora no formato programador, a gente pode colocar aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Esse número em binário equivale a 4E em hexadecimal. Aqui esse exemplo do binário equivale a D6 em hexadecimal, que é o 240 decimal. Observando aqui que 1101 em binário é o 13 em decimal, que equivale ao algarismo D em hexadecimal. 0110 em binário é o 6 decimal, que também é o 6 hexadecimal. Mas como é que se faz essas conversões? Então aqui tem esse processo. Eu estou com o número 3b que está em hexadecimal. Então eu vou algoritmo por algoritmo, multiplicando aqui pela base dele elevado a posição que ele se encontra. Então aqui 11, porque b é 11, vezes 16 elevado a 0 igual a 11. 3 vezes 16 elevado a 1 igual a 48. Soma, depois desses dois valores, tem o 59, que é o equivalente em decimal. Para converter agora de decimal para hexadecimal, faz o processo das divisões sucessivas, como a gente mostrou também no caso decimal para binário. Então aqui, dividir por 16, sucessivamente, o que é que sobrou aqui do resto? 6 e 10, tá? Então 106 em hexadecimal é 6A, porque o 10 em hexadecimal é representado pela letra A. Lembrando aqui as possibilidades aqui dos algoritmos em hexadecimal. Outro exemplo aqui de conversão de decimal para hexadecimal. Então 3.344 na base decimal vai se dividindo sucessivamente por 16. No final só observa o resto, tá? No reverso aqui, e tem que é D10, equivalente em hexadecimal do número 3.344. Então treinem isso, tá? Essas conversões, que é algo bem interessante. Olha lá, conversão binário para decimal. Então tem um número aqui binário, onde cada algoritmo aqui, tá, equivale a uma potência. Então se eu tenho presente esse número, eu vou ter aqui presente, tá, essa multiplicação. Então aqui é um exemplo geral, tá, para cada posição. Só que acontece que nesse caso aqui nem todos estão presentes, tá? Então eu tenho presente aqui o primeiro, o segundo, o terceiro não tem. Então como é que vai ficar? A gente faz essa relação para conferir quais as operações vão ser feitas. Então aqui no caso tem o primeiro, o segundo, esse aqui não tem, é 0, então não vai ter esse algoritmo. Então vamos preenchendo aqui com as potências de cada um que está presente, tá?
e no final é feita a soma para ter o número equivalente. Lembrando que assim que é feito, tá? Cada 2, a base é 2, né, binário, elevado ao número que é dado a posição de cada algoritmo, que vai resultar nesse valor aqui que vai ser posteriormente somado. Então assim tem que 1,0011,011 equivale a 155 em decimal. Detalhe aqui que para converter, né, a gente converte cada dígito em hexadecimal em 4 dígitos binários para fazer essa transformação de um para o outro. Outro assunto interessante é esse modo de comunicação. Então, o barramento I2C é interessante para grande quantidade de componentes padronizados, quais podem realizar diversas funções, além de possibilitar a troca eficaz de informações entre eles. Então, por que ele é prático? Porque são dois fios de comunicação, um de dados e outro do pulso do clock, né? Então, atenção para isso, de dados e o de clock, tá? É um barramento serial, então você pode ligar diferentes componentes aqui, tá? E se comunicar através desse protocolo com o microcontrolador. Por exemplo, uma função interessante é que você vai ocupar menos portas do seu microcontrolador nessa condição. Se a gente olhar aqui para a ligação dele, lembra do resistor de pull-up? Então, nesse tipo de barramento I2C, cada um dos dois fios tem um resistor de pull-up aqui que está colocando eles em nível de 5 volts. Qual é a limitação? O número de nós em um único barramento é limitado pelo tamanho do endereço, pode ter até 7 bits, 10 ou 16, e o espaço. A limitação é em poucos metros de fio, porque à medida que você tem mais fios vai interferir na capacitância desses fios e que vai impedir o correto funcionamento desse sistema. Então ele funciona no sistema mestre-escravo, tem um que comanda, né, e os demais vão estar respondendo a esses chamados do mestre, tá? Então existe um microcontrolador que funciona como mestre, ele vai chamar o endereço desses escravos e aí mediante a resposta ele vai se comunicando com cada um deles de acordo com a necessidade. Lembra que a linha é responsável pelo clock e a linha é responsável pela transmissão de dados. No estado neutro, o barramento e 2C são mantidos o valor digital alto em ambas as linhas. Percebe aqui, ó. Para iniciar a comunicação, SDA é trazida para nível digital baixo. Olha lá. E para terminar a comunicação, ele volta para o nível alto, tá? SDA, que é responsável pela transmissão dos dados. Para escrever os dados, SCL pulsa agora, e cada pulso o valor de SDA é lido como um bit, começando do MSB. E aí vocês vão lembrar aqui dessa forma, desse passo a passo que é bem interessante, como é que é feita a transmissão, tá? Existe uma condição de start, existe um endereço com quem ele vai falar, existe aqui indicativo se ele vai ler ou escrever, um reconhecimento desse pedido, tá? Após isso a transferência dos dados e a verificação de se foi realmente transmitido ou não. No final ele emite a condição de stop. Então tem esse passo a passo que a gente observou, a transmissão iniciada através do bit de start, depois endereço físico do escravo, né? A gente viu que tem um master, o mestre ele se comunica com os diferentes escravos, decide se vai ler ou escrever. Após a recepção do endereço, ele envia um bit de reconhecimento, né? Então é ACK. O que é ACK? Esse bit que reconheceu, tá? O chamado. Depois o mestre envia os dados e espera a confirmação. A confirmação do recebimento de cada byte é fornecida pelo bit ACK enviado pelo escravo. Quando termina a comunicação, existe a condição aqui de stop.
Então aqui outra forma de ver, tá? A mesma descrição. Bit start, endereço, ler ou escrever, confirmação, transmissão dos dados, confirmação, bit de stop. Então você pode verificar aqui a continuação do exemplo. Esse protocolo serial é um dos mais práticos, simples e de baixo custo disponíveis no mercado. E aí um exemplo interessante que é para usar esse protocolo com os LCDs. Lembra do dispositivo LCD que tem diversos pinos? Então, para a gente não ocupar muitas portas do microcontrolador só com LCD, existe um módulo de LCD I2C, onde esse módulo vai receber os fios do I2C e ele vai se plugar no LCD, tá? Então toda a pinagem do LCD está aqui disponível, mas o que vai entrar em contato com o Arduino são os fios de comunicação. O endereço é definido por esses botões aqui, tá? E aí ele pode definir aonde ele está, tá? Qual o endereço desse escravo através dessa configuração aqui, tá? Se está para cima, se está para baixo, eu vou ter um número que equivale aqui ao endereço onde ele está. Então, Deep Switch é para isso, para definir o endereço onde ele está. Então, o que é que eu estou mandando aqui para o LCD? Os fios de clock e dados e alimentação, tá? Isso só é possível ser utilizado aqui no Arduino com essa biblioteca, que facilita o controle e o que é necessário para que ele compreenda o que está sendo mandado para cá. Porque com a biblioteca, né, todas as informações que vão para o LCD são traduzidas em dois fios de dados e clock. Então aqui tem um exemplo de um programinha, né, para mandar essa Hello World para o LCD, tá, utilizando as funções dessa biblioteca. Então olha lá, tem o endereço e tem o formato, né, 16:2, ó. 16:2, que é esse LCD especificamente, tá? Então pode vir alguma coisa também de análise do código. Vocês todos tiverem contato com o código aí nos trabalhos, pode ser que venha alguma coisa relacionada a essa interpretação também. Um exemplo prático disso, o que é que ele fez? Além de ligar o LCD, ligou um sensor de temperatura para poder aparecer nesse LCD a leitura do sensor de temperatura LM35, que nós também já utilizamos em outras práticas. Então aqui, ó, sensor de temperatura ligado ao Arduino, tá? E o Arduino se comunicando com essa interface própria para o LCD I2C. Aí o código, tá? Passo a passo, informando como que funciona, né? Então, o endereço de comunicação, o tipo das linhas e colunas do LCD, tá? E o procedimento para ler essa temperatura, converter esse sinal, tá? Transforma o número analógico para graus Celsius e a impressão desse valor na tela do LCD. Conversor analógico digital é outro assunto interessante. Então, conversor analógico digital ou digital analógico é algo que o Arduino tem internamente, né? Porque nós lidamos com as grandezas analógicas e transformamos elas em digitais ou vice-versa, tá? Então existe um transdutor, dispositivo que converte essa variável física em variável elétrica, conversor analógico digital, sistema digital, conversor digital e um atuador. Se o conversor é digital analógico, eu vou ter aqui uma palavra, vou ter um bit, uma série de bits aqui, um número representando um número, e na saída eu vou ter lá uma tensão, um valor analógico, tá? Então preciso ter diferentes alimentações em volts aqui para selecionar qual que vai compor essa minha saída. Se a realidade agora é um conversor analógico digital, eu estou lendo da entrada analógica, tá? E transformando isso em bits. Então existe uma relação aqui entre a grandeza analógica e o tipo do meu conversor, tá? O número de passos, né, o número de degraus aqui vai depender
do tipo do meu conversor analógico digital. Então perceba que a diferença, se ele tem 4 bits, eu vou ter com a precisão de 312,5 mV. Se a quantidade de bits vai aumentando, então esse passo diminui, né? Então vou ter uma escala cada vez mais precisa quando eu tenho mais bits associados. Tanto melhor será o conversor AD quanto mais bits de saída ele tiver. Tá? Existe um exemplo aqui da escala de temperatura. Verifiquem esse exemplo. Então olha lá, se o conversor AD tem uma saída de 4 bits, então ele tem 16 degraus de indicação, ou pode definir uma escala aqui com 16 valores diferentes. Se ele tem 8 bits, é esse exemplo aqui, ó. Se ele tem 8 bits, então eu vou do 0,000,0000 até 1, todo preenchido de 1s, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quantas posições eu tenho desse 0 até esse número aqui? 256 degraus, tá? Porque eu tenho 8 bits. E se eu tiver 12 bits? É esse exemplo aqui. Eu já tenho 65.536 degraus. Então, se eu puder expressar isso aqui num display, aqui eu vou ter a possibilidade de ter as mais casas decimais, né? Mais precisão na minha leitura de temperatura. Então, os conversores AD existentes no mercado possuem justamente essas características. Tá? Você verificar o número de bits para ter maior ou menor precisão nas suas leituras. Outra coisa interessante é a arquitetura interna dos microcontroladores. Nós já falamos bastante sobre isso. Você sabe identificar os componentes internos do microcontrolador? Memória, CPU, tá? Os periféricos, entradas e saídas. Então revisem todos esses tópicos aqui, a unidade lógica, entradas e saídas, os periféricos que a gente encontra no microcontrolador. Então, de acordo com a necessidade do modelo, né, a gente percebe isso no Arduino, em diferentes versões com potências diferentes, né, quantidades de portas diferentes e recursos de comunicação, recursos de conversão. Esses são os periféricos de um microcontrolador. Então, dentro desses tipos de periféricos, tem as portas de comunicação, os timers, que permitem maior flexibilidade em operação, onde necessita temporização. O watchdog timer também é considerado periférico. O oscilador também, tá? Os microcontroladores necessitam desse sinal de clock. Então revise a função de cada um desses periféricos. E aí, já falando aqui de osciladores e relembrando mais uma vez as possibilidades desses osciladores, tá? Foi falado que ele tem um oscilador interno, sim, certo? Que é um circuito RC, resistor capacitor, que vai dar um pulso de clock, mas não tem grande precisão. Esses ressonadores podem ser cerâmicos, tá? Que tem alta estabilidade, peso elétrico, geralmente de titanato de zircônio, que funciona como um vibrador mecânico. Quando é aplicada a tensão, seu comportamento piezoelétrico de vibração faz com que o sinal crie um sinal oscilante, e isso é referência para o funcionamento do microcontrolador. Então tem a possibilidade de ser cerâmico também, tá? Então o ressonador cerâmico é muitas vezes utilizado no lugar do cristal de quartzo, tá? O que é a diferença? É utilizado em circuitos nos quais as especificações de frequência não são muito críticos, tá? O quartzo tem uma tolerância de frequência 0,001%, enquanto o cerâmico tem de 0,5%. Revise também os tipos de consumo do microcontrolador. A gente viu, né, que
dependendo do que a gente está fazendo. Todo mundo lembra, conhece da função standby das nossas televisões, dos nossos equipamentos, a função sleep do nosso computador, que pode ser configurável, e no microcontrolador também, tá? Então a VR tem 6 modos possíveis desse sleep, e aí vocês verifiquem esses tipos, essas possibilidades de acordo com o que é necessário, tá? Com o que se deseja, o que é o power down, o que é o watchdog timer. Então, em que momento o power safe, essas funções podem ser acessadas. Standby, o que é que funciona, o que é que não funciona nessa posição. Então revisem esses tópicos de modo de gerenciamento do modo sleep. E aqui uma tabela geral do que é que funciona, o que é que não funciona nesses tipos de configuração, né? Então para que serve isso, quando aqui é interessante utilizar, tá? Então lembrando que do slide 8 ao 11, revisem os exercícios. Aqui foram destacados alguns pontos mais interessantes. Boa sorte para todos e até a nossa aula de revisão também para a P3, ok? Boa sorte.